Olá pessoal, tudo bem? Então, essa aqui é uma aula introdutória ao curso Introdução à Engenharia Química. Tudo bem? Então, sobre o que eu vou falar nessas aulas? Então, eu vou falar sobre Vou passar matérias, vou passar conteúdos, no caso, sobre o curso de Introdução à Engenharia Química, beleza? Então, primeira coisa, eu vou usar dois livros como base. O primeiro, de Introdução à Engenharia Química, realmente, que vai ser o do Nilo Índio Brasil. Tudo bem? Então, a disciplina eu vou fazer assim. Eu vou dividir ela em duas partes, tudo bem? Então, como que vai ser? A primeira parte do curso, no caso, vai ser baseada nesse livro, Introdução à Engenharia Química do Nilo Índio Brasil, que é um autor brasileiro, certo? Então, nessa primeira parte da disciplina, eu vou passar sobre dimensões de unidades, sistemas do SI, prefixos, algumas regras de como escrever as unidades, operações com grandezas, coisas mais gerais assim. Vazão, taxa de escoamento, conversão de unidades, conversão de equações. E daí depois, mais pro finalzinho da disciplina, vou entrar um pouco em materiais gasosos e líquidos, que daí entra as composições, teores, concentração. Daí vai ter uma diferença entre gases perfeitos e gases ideais, materiais líquidos. Nisso eu vou falar sobre densidade, sobre massa específica, certo? Então essa vai ser a primeira parte da disciplina, que vai ser baseada nesse livro aqui. Eu uso a segunda edição, porque é a que está disponível na biblioteca lá onde eu pego. Daí depois que terminar essa parte, eu vou para a segunda parte da disciplina, que vai ser sobre o balanço de materiais de fato mesmo, que eu acho que é realmente uma das partes mais importantes da disciplina de engenharia, de introdução à engenharia química. Beleza? E daí para esse tópico, eu vou usar o livro que é mais comum as universidades usarem, que é Engenharia Química, Princípios e Cálculos, do Riemann-Blau e do Higgs. Eu tenho da sétima edição. Se vocês acharem, se vocês têm alguma edição mais nova, tudo bem. Talvez tenha alguma confusão entre exercícios quando eu vou resolver, mas o conteúdo deve ser o mesmo. Essa aqui vai ser a segunda parte da disciplina. Tudo bem? Então, nessa segunda parte da disciplina, como eu falei, você falar sobre balanço de materiais. Nesse balanço de materiais vai ser feita uma introdução aos balanços de materiais. Vou usar aquela estratégia geral que ele usa para o balanço de material, análise de se é possível resolver o balanço ou não, certo? Aí vai ter balanço com reação química, vou falar um pouco sobre estequiometria de reações, balanço com materiais em processos com reações químicas, balanços com múltiplas unidades, e daí por último passo a falar sobre reciclo, bypass e purga, certo? Então até aí vai ser todos os tópicos que eu vou comentar durante o curso. Então hoje eu já vou iniciar a primeira parte da disciplina, certo? E a primeira parte da disciplina vai ser, como eu já disse, baseado no livro de Introdução à Engenharia Química do Nilo Índio do Brasil. Então, eu fiz o seguinte. A disciplina, essa primeira parte, são 3 capítulos do livro, tudo bem? E daí eu dividi esses capítulos em várias aulas. O primeiro capítulo, no caso, eu vou fazer em uma aula só, que vai ser mais uma introdução, assim, a falar sobre como são os processos químicos e coisas assim, coisas bem básicas, só para conseguir entender o que seria depois. Falando do que são sistemas abertos, sistemas fechados, coisas assim. Então vamos para a nossa primeira aula, de fato, falando sobre a disciplina de Introdução à Engenharia Química, certo? Então vamos lá. A primeira aula vai ser da primeira parte da disciplina, como eu expliquei no vídeo anterior, e a aula 1 vai ser do capítulo 1 do livro Introdução à Engenharia Química do Nilo Índio do Brasil, certo? Eu falei sobre eles na aula anterior, tudo bem? Então, a primeira parte da disciplina no livro cita sobre a profissão do engenheiro químico. Eu não vou explicar sobre a profissão do engenheiro químico. Tem o Google aí, vocês podem pesquisar várias coisas a respeito. Vamos direto para a parte de operações. Operação pode ser dividida em 2 tipos. Uma operação pode ser contínua ou descontínua. Em uma operação contínua, existe a vantagem que você não precisa... Você tem uma variável a menos. Ou seja, você não tem a variável tempo. Por quê? Porque a operação é contínua, ou seja, ela não tem variações
durante o tempo nela. Ó. Então, ela também é chamada porque ela está em um regime permanente ou em estado estacionário. Já em uma operação descontínua, você tem mais uma variável, que é o tempo. Ou seja, isso aqui também pode ser chamado em operação batelada, ou seja, um regime transiente, ou seja, um regime não permanente, ou um estado não estacionário. Porque assim, nesse tipo de operação acontece o seguinte: você imagina como se fosse uma panela de pressão. Você vai cozinhar seu feijão lá. Você abre ela, coloca seu feijão lá dentro, aí você coloca no fogo, espera lá o tempo necessário, depois você retira e tá seu feijão cozido. Certo? Isso é uma operação embatelada, porque você faz uma de cada vez e você tem que esperar um tempo para que ocorra, digamos, a reação ou ocorra o processo, certo? Em uma operação contínua, não. Uma operação contínua, ao mesmo tempo que está entrando os seus reagentes lá, está entrando a sua carga, já está saindo o seu produto, entendeu? Não está tendo variações, você não está tendo que esperar seu produto ser formado para daí você colocar mais reagentes para você poder tirar seus produtos, entendeu? Você coloca e já está saindo ao tempo, lá no final. Claro que no início da operação contínua vai ter um pequeno estado que ela vai ser como se fosse descontínua, que ela está dando a partida no processo. Ou no final, tipo, quando você está parando o processo, ele vai ter um momento que você vai parar de colocar reagentes no caso e vai ter saindo só produtos. Nós estamos falando, digamos, no meio do processo, após já ter passado um certo tempo. Vazão. O que é vazão? Vazão nada mais é do que uma quantidade de algo pelo tempo. Tudo bem? Essa quantidade pode ser o quê? Pode ser em massa, em volume ou em quantidade de matéria. Aí você pode, normalmente são citados vazão em massa, vazão em quantidade de matéria, vazão em volume. Ou também pode ser citada como vazão em massa, pode ser citado como vazão mássica, ou vazão molar, ou vazão volumétrica. E o tempo pode ser em horas, segundo, minutos, dias, semanas, anos, depende muito do processo. Escoamento. O escoamento existe de dois tipos. Existe o escoamento paralelo e o escoamento em conta corrente. Qual que é a diferença entre eles? Bom, o paralelo, digamos que você está com um fluido indo daqui para lá, digamos um fluido aquecido, certo? E você quer fazer uma transferência de calor entre eles. Aí você coloca teu outro fluido frio daqui para lá também. Aí ele é paralelo. Já o escoamento em contracorrente, teu fluido, digamos, aquecido está indo daqui para lá e teu fluido frio está vindo daqui para cá. Aqui há uma maior transferência, tanto de calor, de massa ou do que seja. Esse que é mais usual, escoamento em contracorrente. Continuando, operações. O foco da engenharia química, no caso, são operações unitárias, né? Então, operações e processos unitários. O que são operações e processos unitários? Bom, normalmente uma planta de uma indústria química possui um reator. Esse reator normalmente é o centro do processo químico. Então, operações unitárias sempre é aquilo que vem antes e aquilo que vai depois do reator. Então, aqui tem um exemplo aqui. Seria o que? Digamos, processos de separação, processo de filtração, que vem antes do reator, para você conseguir colocar seus reagentes mais puros ou na concentração adequada para que a sua reação ocorra. Aí, após isso, sai do reator. Após sair do reator, nem sempre ele está puro. Aí o que você faz? Você tem mais operações unitárias que você precisa separar esses produtos para deixar ele nas concentrações adequadas que o seu consumidor precisa. Exemplos de operações unitárias são bombas, compressores, trocadores de calor, agitadores, filtros e daí vem as colunas. Colunas de adsorção, destilação, extração. São todos exemplos de operações unitárias, certo? Cristalizadores e muitos outros, tudo bem? Se vocês entrarem no Google e digitarem lá operações unitárias, vai aparecer muitas coisas a respeito. Agora, a parte principal, processo químico. O que define um processo químico? Bom, um processo químico seria, lembra que a gente citou aqui atrás? Operações unitárias e processos unitários. Ok, processo químico nada mais é do que um conjunto de processos unitários ou de operações unitárias. Só que não apenas um conjunto de maneira aleatória. A explicação mais simples é que
como o próprio livro diz, que é um conjunto de operações unitárias de acordo com uma sequência lógica. Ou seja, você coloca, digamos, você filtra um produto, aí você separa ele. Após você separar ele, você coloca no seu reator aquele produto junto com outro para você formar um outro produto, certo? Você coloca dois, que eles no caso se tornar dois reagentes para formar um outro produto de interesse. Se você fizer em uma sequência diferente, não vai dar certo. Então tem que ser em uma sequência lógica. Digamos aqui. Nesse caso aqui a gente tem 4 operações unitárias. Tem 1, 2, 3 entradas, ou seja, 3 cargas. 4, 5, certo? E tem 1, 2, 3 saídas. Só que daí vocês perguntam, mas e se eu não souber como funciona toda essa parte aqui de dentro? Não precisa saber como que funciona cada um dos processos. Para isso existe uma técnica chamada caixa preta, que você, como eu circulei aqui, você circula as partes e você não precisa saber como que funciona o processo em si. Para balanço de materiais isso aqui vai ser muito útil. Você só precisa saber suas entradas e suas saídas, assim como está aqui embaixo. O que você faz? Você circula o teu processo, está aqui circulado. Aí você tem a tua entrada, que é igual a essa, essa. E aqui está outra entrada e aqui são suas saídas. Então você não precisa saber como que ocorre o processo, você precisa só saber que ocorre o processo. E você sabendo suas entradas, você consegue saber suas saídas aí. Em balanço de materiais também a gente vai citar que muitas vezes você não consegue saber todas as suas saídas. Aí às vezes você precisa dividir esses processos químicos aqui em outros. Digamos, você pode fazer isso aqui, tudo bem? E fazer um novo desenho, um novo fluxo, uma nova caixa preta. Ou você às vezes precisa dividir eles em cada um deles e calcular cada um deles separado para depois você conseguir saber todas as saídas. Mas isso aqui vai ser citado mais para frente e vai ser explicado exatamente como fazer, certo? Então essa foi a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, no caso. Então, se vocês gostaram, dá um joinha aí, se inscrevam no canal. E eu tô pedindo isso não pelo fato de que eu quero ganhar bastante seguidores, mas é que, pô, dá o trabalho fazer isso aqui, então um pouquinho de reconhecimento. Beleza? E até mais, logo posto outras aulas sobre esse assunto. Valeu, até mais.